Vamos entrar em comunhão, em harmonia, para que Deus ilumine nosso dia de hoje, a mente e o coração, né? Saia daqui mais fortalecido, com as mensagens que nós vamos ouvir, aprender. Para que a nossa caminhada seja mais suave, a gente aprende como viver melhor na Terra. Que assim seja. E eu vou pedir para a Roseli rezar o Pai Nosso para nós, Roseli. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dores, assim como nós caímos em tentação, vai de tudo mal. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Hamilton? Outra vez eu levei embora. Você lembra? Tá bom aqui. Boa noite. Vou pedir licença primeiro para a espiritualidade da casa, para que a gente possa falar sobre o Evangelho, né? Depois para os encarnados. Primeiro a gente pede para os desencarnados que dirigem a casa, para os dirigentes encarnados, para todos vocês e para as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais, né? Para quem não me conhece, sou Hamilton, sou trabalhador lá do Bênção de Paz, mas já sou terceirizado por essa casa. O pessoal não está cansado de eu ter vindo aqui não, hein? Já estão cansados, né? A passagem que eu escolhi hoje é a parábola do bom samaritano, né? Mas para que a gente fale sobre a parábola do bom samaritano, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma viagem lá no tempo de Jesus, um pouquinho antes dessa parábola, que está no capítulo 10 de Lucas, para que a gente contextualize em que situação que ocorreu essa parábola. Por que ele falou isso? Né? Porque quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que entender um pouco da cultura da época, do povo, dos costumes, e trazer aqueles ensinamentos para o século XXI. Então, há 2000 anos atrás era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. Então, a gente precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado do que é que estava acontecendo naquela época, tá bom? Então, eu vou começar pelo capítulo 9. No capítulo 9, no versículo 51. E sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Quem é que queria ir para Jerusalém? Jesus queria ir para Jerusalém. Por que ele queria ir para Jerusalém? Porque estava próximo da Páscoa. E todos os judeus faziam uma peregrinação para Jerusalém, que era a capital lá dos judeus, entende? Por isso que ele falou, precisamos ir para Jerusalém. Até aí está tudo bem. Os discípulos estão concordando com ele, está tudo certinho. Ele enviou anjos perante a sua face. Indo, entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhes hospedagem.
mas não o receberam, porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, que queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir os samaritanos? Voltando-se, ele os repreendeu: Não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. O que acontece? 700 anos antes de Cristo, existiam 12 tribos. 10 tribos se separaram e foram para o norte. E lá eles formaram a Samaria. 2 tribos foram para o sul. Uma delas era a tribo de Judá, por isso do nome judeu. O que acontece? Esses 2 povos, os judeus e os samaritanos, eles se odiavam. Para vocês terem uma ideia, existem registros da época que samaritanos foram mortos pelos judeus e judeus foram mortos pelos samaritanos. Por exemplo, nem água o judeu tomava do samaritano, nem o utensílio do samaritano ele usava. Se você pegar aquela passagem da mulher samaritana, que Jesus pede: você pode me dar um pouco d'água? Ela falou: mas você me pedindo água, você não é judeu? Você entende? Eles eram povos inimigos. É como assim, hoje, os judeus e os palestinos, lá na faixa de Gaza, entende? Aí quando Jesus fala para os discípulos assim: mas vamos passar pela Samaria. Aí os discípulos falam: meu Deus do céu, nós vamos passar por uma terra de inimigos. Ir para Jerusalém, tudo bem, mas tem um templo em Jerusalém. Na Samaria tem outro templo, eles adoravam Deus de uma outra forma. Eles foram, houve uma miscigenação muito dos samaritanos com os assírios, então eles se tornaram um pouco idólatras, entende? Os judeus achavam que eles não respeitavam as leis de Deus. Essa era a coisa. Então os discípulos falaram: mas e passar pela Samaria? Por isso que eles vão na frente, Tiago e João, para arrumar uma hospedagem para Jesus, porque era como se fosse uma lei. Todo peregrino que ia para Jerusalém, quando ele passava por uma casa de um judeu, ele era recebido por esse judeu, ele recebia alimento e recebia pouso. Só que eles foram e não conseguiram absolutamente nada, e era longe. De Cafarnaum a Jerusalém tinha 140 quilômetros. Era a pé. Então eles não receberam nada. Então quando João voltou, você viu que João fala para ele: Senhor, quer que eu peça para o Pai para que queime os samaritanos? Você vê só como é que era o relacionamento do judeu com o samaritano. Jesus fala: meu filho, eu não vim aqui para condenar ninguém, eu vim para salvar as pessoas, né? Aí acontece que, como era Jesus que estava falando, falou: vamos obedecer, porque Jesus é o mestre, né? Não dá para contrariá-lo. E foram juntos e atravessaram a Samaria. Não dormiram, não comeram, cansados. Quando estão chegando em Jerusalém, encontram com um doutor da lei. Aí que começa a parábola do samaritano. Vamos ver o que acontece quando eles encontram. Você imagina, você está cansado, com sono, com fome, não dormiu, né? Aí vem um doutor da lei te interpelar. E acontece isso. Vamos ler a parábola e vamos refletir, né? E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? O cara já veio testar Jesus, né? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Perguntou para o doutor da lei.
um judeu que conhecia a lei judaica. Como lês? Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso não foi Jesus que falou. Isso está escrito lá no Velho Testamento. Se você pegar, todo mundo conhece aqui um pouquinho do Velho Testamento? Tem 5 livros de Moisés, né? Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Esses 5 livros de Moisés estão lá dentro. Se você pegar Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, Velho Testamento, olha o que está escrito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Já estava escrito lá no Velho Testamento. Aí se você pegar Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito assim: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Já estava escrito isso. Então, foi o que Jesus perguntou para o doutor da lei. O que está escrito na lei? Como que você lê? E ele falou exatamente isso. Mas ele continuou. Ele continuou a conversar com Jesus. Vamos ver o que ele fala. Disse-lhe, Jesus, né? Respondeu de forma justa: faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Está escrito na lei judaica que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu teu coração, com a tua alma, com a tua fé, com o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem era o próximo do judeu naquela época do Cristo? Alguém do próprio povo dele. Era só judeu, não, dos judeus, do judaísmo. Só aquele que era do judeu, que era do povo dele. O próximo era só alguém que pertencia àquele povo, entendeu? Vamos continuar, vamos ver o que Jesus fala, né? Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote, um religioso, descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também o levita da tribo de Levi, outro religioso, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E aproximou-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, um denário era o pagamento de uma pessoa por um dia de trabalho. Era dinheiro da época. Era o denário, tá? Deu aos hóspedes e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter tornado próximo do que caiu mãos de assaltantes? Ele disse: o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Ou seja, passou 2 religiosos, um sacerdote e um levita. Só que a pessoa que foi assaltada, ela estava sem roupa. Ela estava desacordada. Eles não tinham como identificá-la. Então eles não sabiam se aquela pessoa era judeu ou não.
por isso que eles passaram. Porque se ele tivesse, mesmo sem roupa, e pudesse falar, pelo sotaque, pela conversa, eles saberiam que era um judeu que pertencia ao povo deles, teriam socorrido. Então, a lição que Jesus dá é a grande lição da caridade. Nós, espíritas, temos uma premissa: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do templo espírita, da Umbanda, do Evangelho, do católico. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. E às vezes eu fico assim, refletindo sobre essa passagem. Se você passa na rua, se você vê uma pessoa vestida, muito bem vestida, que está deitada no chão, acho que o seu impulso é talvez de ajudar, né? Você passa, uma pessoa está muito mal trajada, cheirando muito mal, é capaz de você passar direto, desacordada. Aí eu lembro de uma grande pessoa, Madre Teresa de Calcutá. Ela estava em Calcutá, cuidando de um doente na rua. Ele estava muito doente, muito mal vestida, lógico, era muito pobre, deitado na rua. Ela estava cuidando das feridas dele, limpando ele. E ela tinha um jornalista que a acompanhava. E chegou para ela e falou: irmã, nem por dinheiro no mundo eu faria o que a senhora está fazendo. Ela virou para ele e falou assim: eu também não, eu só faço por amor. Então isso é a caridade, porque a ponte para Deus é o nosso semelhante. Eu estou sem relógio aqui, né? Ah, tá bom, tranquilo. Então, depois de eu ler essa passagem, que é muito importante a gente saber quão importante é a caridade, eu vou ler duas mensagens de Paulo de Tarso. Todo mundo conhece Paulo de Tarso aqui, né? O apóstolo dos gentios. A gente só está aqui por causa de Paulo de Tarso. O grande divulgador do Evangelho. O gentil é aquele que não cria no Deus único, né? Hoje a gente está reunidos aqui porque a ideia do cristianismo permaneceu viva graças a, lógico, aos discípulos Pedro, tudo, mas principalmente ao vaso escolhido, que assim Jesus o chamava, o vaso escolhido, Paulo de Tarso. Tá bom? Então vou ler duas mensagens. Uma, enquanto ele estava encarnado, e a outra, quando ele estava desencarnado, que ele deu uma contribuição para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros que que Kardec codificou, nós espíritas sabemos, né? Ou não? Acho que sim. Brincadeirinha. Então vou ler primeiro quando Paulo estava encarnado. Existem no Evangelho 21 epístolas, cartas. Todo mundo sabe quantas cartas Paulo escreveu ou ditou? 14. 7 foram os outros, né? Então foi João, Pedro e tal. Paulo escreveu e ditou 14 epístolas, 14 cartas. E numa das epístolas, Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele manda para a igreja de Coríntios. Ele tinha fundado a igreja lá em Corinto, tá? Ele fala assim: necessidade da caridade segundo São Paulo, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, e eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. O sino, né? Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível,
até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. É Paulo falando, Paulo de Tarso. A caridade é paciente, ela é branda, é benfazeja, ou seja, ela quer fazer o bem, né? A caridade não é invejosa, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vou tomar um pouquinho d'água, tá bom? Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade, segundo Paulo. Por isso que tem essa premissa da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Você entende? A importância, o Consolador prometido. Nós estamos de posse do Consolador prometido. O Espiritismo, segundo a espiritualidade, é o Consolador prometido. Que bom a gente saber que somos imortais. Que bom é saber que a gente pode encontrar aqueles que nós amamos que já fizeram a viagem para o mundo espiritual. Não é muito legal isso? Não é maravilhoso? É muito bom, né? Vou encontrar com meu pai, vou encontrar com a minha mãe, vou encontrar com a minha avó, com o meu avô. Agora, se você quer saber se você vai encontrar mesmo, olhe a maneira como é que você está vivendo. Porque o semelhante se atrai, né? Com quem você está convivendo também, né? Aí vou falar sobre Paulo, ele deixa um recado para nós espíritas, sobre aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros que é da codificação de Kardec, tá bom? Já sei. Essa mensagem foi dada por Paulo, o apóstolo, em Paris, em 1860. Gostaria de saber quem foi o médium que recebeu, mas aqui não diz. Não fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem teria sido o médium que recebeu Paulo? Que bom, né? Começa assim, ó, Paulo. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste. Facho é um objeto que ilumina, né? É o facho celeste. A luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daquele a quem Jesus dirá. Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade. É o Cristo falando. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade.
que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe, a inquirir-lhe, o sentido, a examinar o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhes por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. 2 pontos. É necessário uma virtude ativa. Não basta você querer fazer a caridade. A vontade tem que ser ativa. Você tem que fazer. Vou fazer uma pergunta, vamos ver quem sabe aqui. Qual é a maior caridade em relação à doutrina espírita? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Amar. Também, né? É muito bom amar, né? Mas a maior caridade que a gente pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Quando a gente divulga e a pessoa acaba entronizando os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, ela se torna uma pessoa melhor. E não vai ser um peso para a sociedade, né? É isso que a gente tem que combater. Tá bom? E a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister necessário, sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. No trabalho do bem não existe posição neutra. Ou você faz o bem, ou você está contribuindo para que o mal cresça. E fazer o bem não é só aqui dentro, não. É em todos os lugares. No seu ambiente familiar, na sua casa, no seu lar, com seus amigos e tudo. E quando você se exime, tudo bem, eu não faço bem, mas também não faço mal. Você está contribuindo para que o mal cresça. A gente tem que refletir a respeito disso, né? Meus amigos, o Paulo está chamando de nós de meus amigos, hein? Que bom, hein? Agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é justo que somente os que a possuem, hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Ou seja, fora da caridade não é salvação, não é fora da igreja, não é fora do centro, não é fora do templo. Entende? É isso que o Paulo está deixando essa mensagem para nós. E a doutrina espírita com seus 3 pilares, Religião, filosofia e ciência, que nos proporciona a fé raciocinada. É preciso que creiamos em Deus, mas é preciso que saibamos por que acreditamos em Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria, tem 5 minutinhos, de trazer para vocês. A importância da caridade, É muito bom. E ouvir essas palavras de Paulo antes, quando encarnado,
porque Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, todo mundo sabe, né? Que se transformou às portas de Damasco, quando ele estava em busca de um cristão, de Ananias, que tinha convertido a noiva dele. Ele queria prendê-lo, depois matá-lo, aquela coisa toda, e tem um encontro com Jesus às portas de Damasco. E Jesus, ele era Saulo, o nome dele, né? Aí Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu falo: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele já tinha caído de joelhos, ele caiu do cavalo, do camelo, né? Na época era camelo, né? Ele se converteu imediatamente. Ele falou assim: que quereis que eu faça, Senhor? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para a espiritualidade. Todos nós que nos achamos cristãos, espíritas, né? Que quereis, amigos espirituais, que eu faça? Né? Então, assim, eu vou aproveitar o ambiente, a espiritualidade dessa casa, para fazer uma vibração pela minha filha. Que a minha filha encontra-se lá em Miami, nos Estados Unidos. Ela trabalha na XP, ela veio renovar o visto dela aqui de trabalho e foi negado, sem justificativa, sem nada. E agora entraram com uma petição, o departamento jurídico da XP entrou com uma petição. Então eu vou pedir para que a espiritualidade desta casa também ajude e envolva aquelas pessoas que vão analisar a petição até o final do ano e aprovem, porque aquilo é um sonho dela, já está quase 2 anos lá. E ela está muito preocupada, e ela é uma pessoa do bem, muito do bem. Então eu peço licença para fazer essa vibração, que vocês vibrem comigo. E a mensagem é essa, que a gente consiga um dia realmente sermos caridosos, principalmente conosco mesmo. Você tem sido caridoso com você? Que livro você leu esse ano? Que tipo de trabalho você exerceu? Como é que você está tratando seus familiares, seus amigos, no seu ambiente profissional? Quais são as qualidades do seu pensamento? Porque eu sou o que eu penso, né? Só isso. Para que a gente possa ser caridoso, realmente caridoso. Para que a gente chegue lá no mundo espiritual, que a nossa bagagem seja essa, porque a gente não vai levar nada daqui de material. Nossa bagagem são as nossas conquistas espirituais. E que dentro das nossas conquistas espirituais, a caridade seja o que esteja regendo, tá bom? Obrigado, boa noite. Deu tempo aí? Nem sei o que falar, mas o que a gente tem que pensar? Temos que ser bons. Primeiro, cuidar de cada um de nós, se amar, né? Para depois poder ajudar o outro. A gente pode ajudar na família, no serviço, na escola, o que der para você fazer. Você não pode se prejudicar ou deixar de se cuidar, principalmente da saúde, para ajudar um vizinho, primeiro você. Aí quando você estiver bem, você vai poder amar e ser bom. É como ele falou, o que a gente leva é isso, é que você. E a vida torna-se mais fácil quando você ama, quando você é bom. Eu percebo na vida que quando tenho algum problema, eu tinha, né? Agora a vida está mais suave. Eu dobrava o meu joelho, ia para o quarto, fechava a porta, botava o evangelho e pedia. E sempre, eu demorava um pouco, mas sempre o plano ele ouve. Se você tiver merecimento de viver uma vida plena, você vai ser atendido. Então vamos sair hoje daqui com o propósito de fazer nossa caridade onde der, né? E da melhor maneira possível, amando, sendo bom, não fazendo ao outro que você não deixa para si. E bola para frente, que a gente está no mundo espírita, que tudo é possível. Somos privilegiados de saber que esse mundo paralelo está aí, que um dia nós vamos, se tivermos merecimento,
viver num plano melhor que a Terra. Que assim seja. Boa noite.